Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da final da Euro, então é claro que a gente tinha que fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre a expectativa para essa decisão entre Itália e Inglaterra. É um jogo que reúne seleções que tiveram trajetórias diferentes ao longo da Euro, né? A Itália teve um desempenho muito empolgante na primeira fase, algumas dificuldades ao longo do mata-mata, muita dificuldade sendo superado em boa parte da semifinal diante da Espanha, mas o que não apaga o fato de ter sido uma das melhores seleções da Euro até aqui. E do outro lado, uma Inglaterra repleta de qualidade individual, com muitas dúvidas ao longo do processo, seja pelo desempenho nada convincente na fase de grupos, mas depois com resultados importantes e com alguns traumas superados ao longo do mata-mata também, até chegar também de uma forma questionável, se a gente for falar de toda a polêmica que foi a repercussão em torno do pênalti marcado diante da Dinamarca na semi. A Inglaterra chega à final, a primeira final de grande competição desde a Copa do Mundo de 1966 e podendo decidir dentro de casa. Então a euforia é completa, a empolgação é completa. O Football's Coming Home virou um hino desse mês de Euro, ainda mais com a Inglaterra fazendo quase todas as suas partidas dentro de casa e a final vai ser em Wembley. Enfim, que não falta é assunto, a ideia aqui é ficar mais em cima da questão do campinho mesmo, para projetar alguns dos duelos, o que pode ser importante, o que observar, sem a menor pretensão de querer antecipar resultado, prever o futuro, não é essa a minha ideia aqui, mas vocês podem ficar à vontade nos comentários. Como eu sei que vocês adoram palpites e coisas do tipo, o espaço está aberto aqui embaixo. Então participe aí nos comentários, deixa a curtida no vídeo também, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, etc. Mas participe aí, deixando para vocês o que vai ser decisivo dentro dessa final. No que eu falo decisivo não é só quem vai fazer o gol decisivo, mas qual é o mecanismo, o detalhe, a aposta tática, a alteração, a alternativa, o que pode fazer a diferença. Se a gente for falar de escalações, acho, e aí é sempre um acho, porque não dá para ter certeza até a hora da confirmação oficial das escalações, mas acho que dessa vez o universo de possibilidades é um pouco menor do que em outras fases, né? Em prévias de fases anteriores eu falava muito sobre várias alternativas diferentes, especialmente pro lado da Inglaterra. No lado da Itália não tem muita dúvida, né? A Itália perdeu o Spinazzola, então o Emerson virou o titular para a lateral esquerda, uma perda considerável até pela importância na estrutura ofensiva da Itália. A dúvida para valer é da ponta direita, Chiesa ou Berardi. Mesmo assim, não altera em nada a estrutura da Itália, um time moldado para somar passes, construir pelo lado esquerdo, ter o papel do Insigne flutuando como jogador mais capaz de desequilibrar, e na ponta direita um jogador mais agudo, buscando um contra um, receber isolado para partir para uma jogada individual na diagonal para dentro, e aí pode ser o Chiesa, pode ser o Berardi. Sem grandes novidades ou sem grandes surpresas. Seria uma grande surpresa qualquer outra coisa na escalação da Itália, pensando na final. Por mais que a gente possa questionar, por exemplo, a Euro do Immobile foi muito abaixo, mas é difícil imaginar que ele não vai começar como titular na final. Enfim, o espaço está aberto aí para vocês tiverem outros palpites, outras opiniões também. No lado da Inglaterra, aí sim, né? Uma seleção que se mostrou muito adaptável ao longo da Euro, até porque a estratégia do Gareth Southgate quase sempre foi baseada em olhar para o adversário e tentar explorar o que ele poderia enxergar como maneira de se adaptar para tentar responder a isso, tentar explorar algumas características do adversário. Só que dessa vez é muito provável, possível, que ele repita a escalação. E aí a gente está falando de um time que jogou no 4-2-3-1, já tinha jogado dessa forma diante da Ucrânia, jogou assim também na semifinal diante da Dinamarca e possivelmente vai jogar dessa forma contra a Itália, até pensando muito numa questão de encaixe na batalha do meio-campo. Tem outras possibilidades. A Inglaterra pode jogar, em vez de ser um 4-2-3-1, pode mudar o próprio posicionamento do Mason Mount, virar um 4-3-3, pode abrir mão de um dos meias e colocar um ala, transformando assim numa linha com 5 atrás, com 3 zagueiros. São alternativas. Agora, se a gente for projetar a partir dessa escalação, por que essa escalação parece fazer sentido? Pensando nos duelos mais específicos com a Itália. Aí já começa um ponto interessante, dinâmica do jogo. A Itália quase sempre até agora na Euro foi um time dominante, um time de imposição, um time de iniciativa, que tenta impor o seu ritmo para ficar com a bola. Contra a Espanha não foi o que aconteceu. A Espanha, até por ser um time de uma capacidade enorme, não só de reter a bola a partir dos passes, mas de marcar, de pressionar, de sufocar para recuperar rapidamente a bola, a Espanha tirou isso da Itália. E a Itália acabou não fazendo o seu jogo diante da Espanha. Virou um jogo dominado pela Espanha, não só em termos de posse de bola, mas até em questão de ser superior dentro do que tinha como proposta. Até pelo peso do que foi também a estrutura diferente do Luiz Henrique, com o Dani Olmo como falso 9, que funcionou muito bem para quebrar os encaixes da Itália no meio. Tem um vídeo específico falando sobre essa semifinal. Mas
Olhando para a Itália, então, teoricamente, no jogo contra a Inglaterra, o que dá para imaginar, para prever é a Itália vai tentar resgatar essa característica de um time que tenta se impor, que tenta ficar com a bola, que tenta ditar ela o ritmo. E aí, do outro lado, tem uma Inglaterra que se adapta aos adversários, pode ser para ficar mais ou menos com a bola, mas não é necessariamente um problema para a Inglaterra não ser o time que vai controlar a posse de bola, até porque não é exatamente a Inglaterra mais criativa do ponto de vista de ter paciência para furar defesas. Então, é perfeitamente plausível imaginar um cenário da Itália tentando ditar a posse da bola contra uma Inglaterra que vai sim tentar ser muito agressiva sem a bola, tentar pressionar para forçar erros, para conseguir desarmes e a partir desse tipo de intensidade gerar aceleração. Porque pode não ser um time criativo para construir com paciência, mas é um time de muita capacidade técnica nas progressões com a bola, na aceleração com a bola nos pés, na hora de acelerar os seus ataques. E se tiver campo para fazer isso, se tiver uma defesa um pouco mais aberta, as individualidades da Inglaterra são muito fortes do meio para frente. E aí, claro, a gente tem que falar das escolhas. Então vai ser um 4-2-3-1 com o mesmo time que encarou a Dinamarca. Isso significa ter o Mason Mount à frente de Declan Rice e Calvin Phillips e ter também o Saka como o meia aberto. Lembrando que a Inglaterra tem outras opções. Phil Foden, Jadon Sancho, para citar algumas delas, Jack Grealish, jogadores de uma enorme capacidade individual e que têm sido opções de banco de reservas, jogadores que podem entrar no decorrer das partidas, com o Saka aberto de um lado, Sterling do outro, Mason Mount por dentro e Harry Kane na frente. Essa é a estrutura do 4-2-3-1 da Inglaterra. Então, se na Itália não tem muito mistério, nem em relação à formação, nem em relação aos nomes, no lado da Inglaterra, existem diferentes nomes que podem ocupar o mesmo desenho e também nomes que podem condicionar o funcionamento desse desenho ou até mudar radicalmente o desenho, passando a jogar com uma estrutura com 3 zagueiros, com uma estrutura com pontas de diferentes características, com um meio aberto, enfim. Aí vai da estrutura do que vai imaginar o Southgate. Mas aqui, pensando no 4-2-3-1 da Inglaterra, se a gente quiser já considerar esse time como o time padrão da Inglaterra, por mais que eu saiba que é questionável, muita gente vai questionar algumas dessas escolhas, mas nesse caso, a gente consegue enxergar alguns desses encaixes. Então vamos pensar, por exemplo, na batalha do meio-campo, uma Itália que vai tentar ter a bola. O caminho da Itália com a bola é o caminho que se inicia com Jorginho, buscando o Verratti à esquerda, não tem o Spinazzola, mas mesmo assim o Emerson, por uma questão de estrutura ofensiva, vai ser importante, e o Insigne. Mas basicamente o caminho é Jorginho, Verratti, Insigne. Se a gente for pensar em encaixes de uma Inglaterra tentando ser mais agressiva, a Inglaterra tem 2 meio-campistas de muita capacidade física, Declan Rice e Calvin Phillips, e que podem encaixar, por exemplo. Aí é fundamental pensar no Mason Mount, fazendo o papel de marcação, de pressão em cima do Jorginho. Companheiros de Chelsea, o Jorginho é o termômetro. O Mason Mount pode ser esse jogador capaz de desequilibrar pelo passe, pela técnica, mas vai precisar ter um papel sem bola importantíssimo se jogar de fato como esse meia central no 4-2-3-1, porque passa a ser dele a responsabilidade direta de uma pressão sobre o Jorginho. Tentar tirar o Jorginho do jogo é o primeiro caminho para tentar acabar com essa circulação da posse de bola da Itália, como a Espanha fez muito bem. A partir daí, se a gente for pensar, o Calvin Phillips como meio-campista à direita, pode ser o cara para subir e pressionar o Verratti, também tentar incomodar essa circulação do centro do campo da Itália. Lembrando que, pelo outro lado, o Barella participa menos da saída de bola e mais se projetando numa faixa mais avançada. De qualquer forma, pode ter um embate direto com o Declan Rice também. Pelo lado esquerdo do campo, o Saka pode ser, de todas as opções para ponta direita, o de maior retomada defensiva, de maior recomposição. É um jogador que pode ter aceleração para atacar as costas do Emerson, mas que pode também voltar para ajudar na marcação o Walker. E aí qual vai ser o papel do Walker aí? Vai ser acompanhar até o fim esse movimento do Insigne de fora para dentro, já que é o jogador mais decisivo do ponto de vista de qualidade técnica para conduzir a bola, achar um passe, achar um chute de média distância. Esse pode ser um dos duelos mais importantes. Aliás, o Walker tem sido um cara fundamental na Inglaterra dentro dessa Euro, pelo papel defensivo e eventualmente até por um papel ofensivo sem ser exatamente o lateral que vai à frente. Porque no lado da Inglaterra, o jogador que se projeta é o Luke Shaw. O Luke Shaw é da linha com 4, não só o único, né? Porque o Maguire em vários momentos é um zagueiro que se projeta também para iniciar a saída, buscar passes e tal, tentar quebrar linhas de marcação arrancando com a bola, mas é o Luke Shaw o lateral que se projeta. O Walker fica muito mais na base da saída de bola.
E mesmo ficando na base da saída de bola, ele tem um papel duplo aí. O primeiro, que é até mais óbvio, é o da questão defensiva. Ele é o jogador que pode ir para esse embate direto contra um ponta esquerda que vai centralizar, o provável caso do Insigne. Ele pode ser o jogador que vai fazer compensações correndo para trás, por ser um jogador que tem velocidade, então essa explosão, essa aceleração ajuda a capacidade da linha de defesa da Inglaterra a correr para trás, ou seja, nas transições defensivas o Walker ajuda a defender contra o ataque em profundidade, o passe nas costas da linha de defesa, o Walker é o mais rápido deles, então acaba virando um elemento a mais de proteção nessa primeira linha. Mas também foi no jogo contra a Dinamarca o Walker quem iniciou vários dos lances ofensivos, de uma forma até curiosa, porque alguns dos passes mais importantes do jogo, de construção ofensiva, esses passes nascem do Walker pela direita. Tanto que se a gente for olhar, e aí pegando alguns mapas e coisas do tipo aqui, vou pegar principalmente mapas retirados do Instat, que é uma das plataformas aqui, mas, por exemplo, se a gente olha para o mapa de passes, posicionamento médio, mapa de passes da Inglaterra contra a Dinamarca, a gente vê como o Walker foi um jogador que ligou várias das peças. Então é claro que é uma Inglaterra que circula a bola muito entre os seus jogadores de defesa, e a Inglaterra tomou conta de boa parte do jogo contra a Dinamarca, em especial do segundo tempo para frente, o primeiro tempo foi mais equilibrado. Não é uma Inglaterra das mais criativas para circular a bola entre os seus meio-campistas, mas o Walker foi pela direita quem sobrava muitas vezes do ponto de vista de marcação da Dinamarca. Então ele tinha alguma liberdade. O Luke Shaw se projetava pelo outro lado, o Walker virava um lateral que, por dentro, mais recuado, achava opções de passe. Tanto que algumas das conexões mais frequentes são com ele, seja acionando o Calvin Phillips, seja acionando até o próprio Sterling, buscando passes mais longos ou passes por dentro. Então é algo curioso, porque sai um pouco do esperado. E se a gente for olhar para o próprio... isso aí é a tabela que mostra quais as direções dos passes da Inglaterra diante da Dinamarca. Então, a gente vai ter aí todo o número de passes entre os jogadores na partida da Inglaterra contra a Dinamarca. O que é interessante de observar aí? Eu vou destacar duas linhas. Uma é o número de passes do Walker. Então vamos olhar para essa primeira coluna aqui, chegar até o Walker, e aí a gente segue essa linha para ver para quem foram os passes e quantos foram os passes. E a gente vai ver exatamente como é um número alto de passes do Walker, encontrando diferentes jogadores, e vários dos jogadores de meio ou de frente. Ou seja, muitos dos passes que progrediam a posse de bola para a Inglaterra iniciavam com o Walker nessa saída pela direita. Então ele virou um lateral na base da saída de bola com um passador que tinha algum espaço. E um outro ponto importante aqui é o Pickford. Pensar aqui no goleiro e na distribuição do goleiro. Diante da seleção da Dinamarca, que é uma seleção que em vários momentos dentro dessa Euro foi uma seleção mais agressiva no comportamento sem bola para pressionar a saída, o Pickford explorou mais o passe longo. E o Harry Kane foi um alvo bastante frequente. Então se a gente for olhar 9 passes do Pickford para o Harry Kane, a gente está falando de um número relativamente alto de uma seleção que buscou, a partir do goleiro, uma ligação mais direta para o seu centroavante. E aí tá outro duelo importante. Quando a gente fala em Inglaterra tentando atacar, quais são os caminhos? Eu falei sobre a Inglaterra tentando pressionar a Itália, de que forma a Inglaterra vai tentar gerar um curto-circuito nessa circulação de bola de uma Itália que é muito confortável com a bola e que tem termômetros disso. Agora, e a Inglaterra para tentar ferir a Itália? Um dos caminhos é pressionar para recuperar e acelerar. Outro caminho é pensar em como vai ser a movimentação principalmente dos dois jogadores da faixa central, Mason Mount e também o Harry Kane. Pode ser uma saída mais direta, já começa por aí. Duelos entre Harry Kane, Bonucci e Chiellini tendem a ser duelos bem interessantes. A gente está falando de uma das principais duplas de zaga do futebol mundial contra um dos mais completos camisas 9 do futebol mundial. E a gente sabe como o Harry Kane é um 9 que circula pelo campo. Não vai ser o Dani Olmo, que foi um falso 9 de fato na partida da Espanha contra a Itália, sendo um jogador que gerava superioridade numérica para quebrar o encaixe do Jorginho, mas o Harry Kane também pode ser um jogador para gerar dúvidas, para tirar os zagueiros de posição, para tentar criar problemas no setor, por exemplo, do Jorginho, se o Jorginho ficar encarregado mais diretamente do Mason Mount, que não necessariamente precisa ser esse meio aberto. Então o Mason Mount pode ser um jogador que abre pelos dois lados do campo, ele pode compor de diferentes formas essa linha dos meias. Aliás, uma outra forma de tentar atacar a Itália é
tentar acelerar as costas do Jorginho. E aí pode entrar uma variação do Sterling mais por dentro. O Sterling tem sido um segundo atacante na Inglaterra, um jogador que vem da esquerda para dentro atacando os espaços que o Harry Kane vai ajudar a abrir. Num jogo em que o Harry Kane pode tentar quebrar essa linha de defesa, arrastando com ele um Bonucci, um Chiellini, mas recebendo fora para lançar, esses jogadores que entram são fundamentais. O próprio primeiro gol contra a Dinamarca nasce de um passe do Harry Kane, é um gol contra do Kjaer, mas é uma jogada que nasce de um passe em profundidade do Harry Kane, que sai da referência, enxerga o Saka entrando e aciona. Saka e Sterling, ou qualquer outro jogador que atue pelo lado direito, Jadon Sancho, que poderia até ser um jogador com maior habilidade, com mais recursos, ou o próprio Phil Foden, são jogadores que podem gerar problemas nas costas do Emerson. Por isso, para mim, aí tá o grande ponto. Qual vai ser a escolha do Southgate? O Saka talvez seja a escolha mais conservadora, pensando em proteger um pouco melhor sem a bola. Mas com a bola, a Inglaterra tem outros jogadores que, além dessa condução em velocidade, podem oferecer até mais o drible, o improviso. No caso de Phil Foden e Jadon Sancho especialmente. Não que o Saka não seja bom jogador. Então o Harry Kane circulando, Mason Mount circulando, aí tá uma grande curiosidade. Isso vai gerar problemas para o Jorginho? Isso vai gerar espaços para o Sterling atacar por dentro e conduzir a bola por dentro? Se a gente lembrar a Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra do Southgate naquela ocasião era uma Inglaterra muito moldada para o Sterling correr por dentro. Então era uma Inglaterra que tentava atrair para acelerar, com o Sterling nas costas dos volantes muitas vezes. Então ele era o jogador que atacava em velocidade o corredor central. Não tem sido o perfil nessa Euro, em que ele parte do lado para dentro. Mas pode ser uma alternativa. Se a Inglaterra conseguir atrair o Jorginho para fora de posição, para o Jorginho tentar pressionar alguém, um Mason Mount, por exemplo, recuando ou abrindo pelos lados, pode surgir aí um espaço para o Harry Kane circular ou para o Sterling atacar. São pontos importantes. Mas, acima de tudo, o fundamental é tentar romper com essa facilidade da Itália para circular a bola. E aí, se a gente for olhar um exemplo do que a Espanha fez muito bem, a Espanha foi superior em relação à Itália na semifinal, se a gente olha o mapa da Itália diante da Espanha, foi um mapa que teve, naturalmente, uma saída maior pelo lado esquerdo, até porque era o lado que a Espanha permitia mais espaços, porque a Espanha ficou muito preocupada em não permitir que os meio-campistas da Itália tomassem conta. Então a marcação da Espanha estava muito encaixada. O Koke no Verratti, o Pedri no Busquets, que são os dois principais, aliás, o Pedri no Busquets não, né? O Pedri no Jorginho. Eram os jogadores que tentavam pressionar essa saída de bola, impedindo que esses dois termômetros da Itália pudessem ter liberdade. Quando a gente olha para o mapa da Itália, a gente vê que os passes mais frequentes até encontraram o lado esquerdo, que é um caminho natural, só que não a partir dos volantes. Então, zagueiros, Emerson e Insigne até conseguiram se encontrar, mas Verratti e Jorginho tiveram uma influência muito menor do que em outros momentos. Se a gente quiser comparar esse mapa com outros cenários, a gente pode olhar, por exemplo, contra a Bélgica, que foi um jogo em que a Itália já conseguiu trabalhar mais. Olha a aproximação desse triângulo pela esquerda. É justamente aí que está o caminho. O caminho do Jorginho acionando o Verratti, que tinha na ocasião Spinazzola e Insigne. Nessa faixa do campo estava o volume de jogo da Itália. Se a gente quiser isso ver até mais claramente, aí já tirando do perfil Between the Posts no Twitter, tem um mapa dos passes mais frequentes e quanto mais grossa a linha, mais frequente essa conexão. Esse é o primeiro tempo da Itália contra a Espanha. Olha como os meio-campistas da Itália não existiram no padrão habitual. Quase não tem participação, não tem ligação entre eles. A Itália até consegue circular encontrando o lado esquerdo, mas não com as suas melhores opções de passe para progredir com a maior qualidade. Se a gente compara isso, por exemplo, com o jogo da Bélgica, olha a espessura das linhas das conexões entre os jogadores. Olha o peso da participação do lado esquerdo da Itália na partida contra a Bélgica. E foi um pouco o padrão da Itália ao longo da Euro. Então, o caminho da Espanha foi muito inviabilizar essa saída de bola da Itália encontrando seus meio-campistas. A Inglaterra tem meio-campistas de força física que podem tentar incomodar. Acho menos provável, a Espanha tinha mais capacidade para pressionar e reter a bola, porque é um time que tenta ter a bola. A Inglaterra já não é um time com tanta capacidade assim para circular a bola, e até por isso não sei até que ponto a Inglaterra vai ser o time para tentar competir na disputa pela posse com a Itália. Ela vai tentar tirar o conforto da Itália. Ficar mais ou menos com a bola, não acho que seja o objetivo da Inglaterra, até porque a ideia da Inglaterra é ser mais direta, é acelerar, é explorar os seus homens de frente dessa forma.
E por último, pensando aí em como a Itália encaixou a marcação, ou tentava encaixar a marcação diante da Espanha, e era uma variação, e a Itália teve dificuldade muito por conta da movimentação do Dani Olmo gerando uma superioridade numérica por dentro, um 4 contra 3, a Itália tinha o Insigne marcando como um segundo atacante próximo do Immobile, então ali começava a marcação aos zagueiros da Espanha, deixando muitas vezes o Azpilicueta livre pelo lado direito, enquanto do outro lado Chiesa ajudava a bloquear as subidas do Jordi Alba. Os três do meio estavam encaixados 3 contra 3. O problema foi justamente o Dani Olmo gerando essa vantagem, virando um quarto elemento por ali. No caso da Inglaterra, 2 pontos para a gente observar comparando essa estrutura sem bola da Itália, que pode mudar, eu estou só pegando como parâmetro porque foi a da semi, mas pegando como parâmetro, a Inglaterra tem 2 caminhos aí. O Walker, como eu citei, tem tido um peso maior do que era de se imaginar nessa Euro, inclusive em construção ofensiva. Nessa estrutura, ele seria o homem livre da saída de bola. Não sei se a Itália vai fazer isso. Talvez o Insigne fique mais aberto mesmo na hora de pressionar, para pressionar o Walker e não necessariamente o Stones. E aí pode até mudar. O Chiesa talvez suba para pressionar a saída do Maguire, deixando o Immobile no Stones, para que o Walker seja pressionado pelo Insigne. Enfim, são estruturas diferentes. O Barella pode subir para pressionar um dos zagueiros. Tudo é possível. Mas o fato é, na estrutura da Itália contra a Espanha, sobraria o Walker pelo lado direito, e, por dentro, o Harry Kane poderia ser esse falso, entre aspas, 9, que é um 9 para valer, mas é um 9 tão completo que ele consegue ocupar essa área dos meio-campistas para gerar problemas na área do Jorginho também. Enfim, são várias as possibilidades, né? É uma Inglaterra que tem se mostrado competitiva, se adaptando aos adversários, é uma Itália que, a não ser na partida contra a Espanha, em que foi superada e não conseguiu executar o seu plano, a Itália tem sido um time que se impõe diante dos adversários, ficando com a bola, trabalhando as suas combinações e tendo caminhos muito claros de como chegar ao campo, se aproximando pelo lado esquerdo, acelerando para definir pela direita, seja com ponta, seja com Barella, mas as principais peças estão muito bem definidas. E a ausência do Spinazzola, de novo, é um ponto bastante crítico quando a gente tenta projetar essa decisão. Enfim, o espaço está aberto aí para vocês, acho que deu para falar bastante sobre algumas das características dos cenários esperados, de possibilidades nas escalações e também, é claro, de estatísticas, detalhes, gráficos sobre jogos anteriores. Um abraço para todo mundo e até a próxima.